Bom dia. Essa é a nossa última aula expositiva de Direito Penal. Na próxima semana, a aula será somente uma, dedicada a resolver questões, discutir os fóruns. E eu quero que a próxima semana vocês se dediquem bastante ao último questionário, né? Quem esse final de semana já quiser fazer, na verdade ele vai até terça, algo assim, quarta. Então, esse final de semana, depois da minha aula agora, já estão livres aí para responder esse questionário aí. Lembrando que cada questão vale 1 ponto. Vou fazer a minha exposição. A seguir, me coloco à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos. Qualquer probleminha que venha a ter, alguém liga o microfone e fala. Então, gente, chegamos à culpabilidade. Vamos olhar de novo a tabelinha do conceito analítico de crime para percebermos que estamos no terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade. Então, o nosso agente já praticou um fato típico e ilícito. Agora a gente tem que ver se ele é culpável. Se aquele nosso agente, o nosso homicida, ele é uma pessoa culpável. Então, aqui estão os 3 elementos da culpabilidade: a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da culpabilidade como um todo, trazendo um conceito. Então, a culpabilidade é um terceiro substrato do crime, o terceiro elemento do crime. As duas expressões são válidas. O que vem a ser a culpabilidade? É o juízo de reprovação extraído da análise de como o sujeito ativo se posicionou no episódio delituoso, ou como o agente se posicionou no episódio delituoso. É o juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada pelo agente. Mas podemos dizer assim, pessoal, que quando a gente fala em culpabilidade, a gente vai olhar assim: o sujeito praticou um fato típico e ilícito. Mas será que essa pessoa que fez isso é uma pessoa culpável, que pode ser punida? Essa que é a ideia da culpabilidade, que responde por um crime, nos termos do Código Penal. Então, a gente fixa os olhos aqui no agente, na pessoa que praticou o delito. Não fixamos mais os olhos nas estruturas do crime, nem em excludentes de ilicitude. Então, estão aqui os elementos de culpabilidade, né? O sujeito tem que ser imputável, ter potencial consciência de aquilo que ele está fazendo é ilícito, tem que ser exigível que ele poderia ter um outro tipo de conduta. Então, é a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Gente, voltando aqui, ó. Nossa tabela aqui, cabe a vocês aí construir um mapa mental dela, tá? Colocar crime e puxar as 3 flechinhas dos elementos e colocando dentro de cada um os seus respectivos elementos. E dentro da ilicitude, lógico, as suas excludentes. Então, a gente está na culpabilidade e falaremos agora da imputabilidade, que, ao meu ver, entre os 3 elementos, é o de maior destaque. Vamos lá. Conceito. O que é a imputabilidade, gente? Fulano é inimputável. Vamos entender isso? Então, vamos lá. Então, imputabilidade é a regra. É o conjunto de condições pessoais que conferem ao agente
a capacidade de discernimento e compreensão para entender seus atos e determinar-se conforme esse entendimento. Então, agir conforme seu entendimento. Então, essa condição de discernimento é o que a gente chama de imputabilidade. Então, em regra, nós, maiores de 18 anos, somos todos imputáveis, né? Então, uma vez praticando o fato típico e ilícito, somos imputáveis, então praticamos crime. Mas o interessante aqui, logicamente, é estudar quais são as hipóteses de inimputabilidade, ou seja, o agente praticou um fato típico e ilícito, mas ele é inimputável. Então ele não pratica crime. Não fecha o conceito analítico de crime. No terceiro elemento há uma ruptura. Então, para a gente compreender essa ideia de inimputabilidade, a primeira coisa que a gente faz é verificar que existem sistemas ou critérios para identificação da inimputabilidade. Então, inim, o I e o N na frente, vocês sabem que vai significar não. Então, o sujeito é não imputável. Então, vamos lá. Quais são os sistemas que aferem a inimputabilidade? Vou citar 3 sistemas. Olha só o que eu vou dizer. Eu vou citar 3 sistemas. Vou dizer, depois disso, nossa lei, qual sistema adota, para depois passar a ver as espécies de inimputabilidade. Então, vamos lá. Sistema biológico. É inimputável quem possui deficiência mental ou possui um desenvolvimento mental incompleto. Aqui, pouco importa se na hora da ação, da conduta, o agente estava lúcido ou não. O simples fato de ele ter a deficiência mental já torna ele inimputável. Esse é o primeiro sistema, tá? Sistema biológico. Ou o simples fato de ele ter um desenvolvimento mental incompleto torna ele inimputável. Então, esse é o sistema biológico. Beleza. Quais são os outros sistemas? Sistemas psicológicos. Sistema psicológico. Para esse sistema, pouco importa se o agente, ao tempo do crime, possuía ou não uma deficiência mental. Aqui não importa se ele tem uma deficiência mental. O importante é saber se no ato da conduta dele, ele sabia o que estava fazendo. Ou seja, se ele tinha compreensão do caráter ilícito do fato que ele estava cometendo. Se ele não tinha compreensão, sistema psicológico. Por fim, o sistema biopsicológico misto diz que considere inimputável a pessoa que, ao tempo da conduta, possuía uma deficiência mental e, em razão disso, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, olha que legal o sistema biopsicológico. Ele pega a exigência da deficiência mental com a exigência de que, no ato, a pessoa não compreendia o que estava fazendo. E juntos os dois. Sistema biopsicológico. Então, temos 3 sistemas de aferição da inimputabilidade. E digo aqui para vocês, a regra no nosso direito penal brasileiro, previsto lá no artigo 26 caput, é o sistema biopsicológico, gente. Então, vai excluir a culpabilidade, ou seja, é isento de pena, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, essa expressão, tá, antiga que o código usa, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Percebam, então, a presença tanto da parte biológica quanto da parte psicológica, a deficiência mental e a ausência de compreensão do entendimento biopsicológico. Vou falar mais desse artigo daqui a pouco. Excepcionalmente, o direito penal brasileiro adota o sistema biopsicológico
no que tange ao desenvolvimento mental incompleto aos menores de 18 anos. Então, aqui na aula de hoje, muito mais do que provas, vocês vão sair um pouco mais de compreensão dessa ideia do menor de 18 anos. O artigo 27 do Código Penal estabeleceu que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos a uma norma de legislação especial, que é o ECA. Então, percebam que no artigo 27 não se adotou o biopsicológico, porque não coloca é suficiente o desenvolvimento incompleto, né? Que por uma ideia de política criminal entende-se que a pessoa com menos de 18 anos não tem esse desenvolvimento completo, e não se exige que durante o ato ele tenha algum tipo de conhecimento do fato. Então não é o biopsicológico em relação ao menor de 18 anos. Vou falar dele mais daqui a pouco, essa questão da menoridade, mas de imediato quero que vocês percebam isso. Em relação ao menor de 18 anos, basta o desenvolvimento mental incompleto. Ah, mas Joacir tem 17 marmanjos, mas a fins de constituição, política criminal, o desenvolvimento mental completo é considerado a partir dos 18 anos. Então, artigo 27 consagra excepcionalmente, no que tange ao menor de 18 anos, o sistema biológico. Viu, Joacir? Oi. Isso aqui dá uma boa demanda, uma boa conversa em cima desse artigo aqui, desse biológico aí, dos 18 anos incompletos, certo? Desenvolvimento mental incompleto. Isso dá um bom debate. Tá, no final da aula a gente faz esse debate, mas também eu vou oportunizar para vocês, caso alguém queira, estou passando os slides aqui, falar, porque eu vou falar das espécies e falar especificamente dela, ó. Inimputabilidade em razão da idade do agente. Eu vou citar a Constituição Federal, citar os argumentos aqui. Sei que vocês gostam desses debatezinhos, né? Então a gente fala disso daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui eu estou vendo só para encaixar sobre a ótica dos sistemas. Então a regra é o sistema biopsicológico, artigo 26. Excepcionalmente adota-se o biológico para o menor de 18 anos. E ainda existe a situação da embriaguez, que é o último item da aula, que adota-se o sistema psicológico, porque a embriaguez não é uma deficiência mental, mas o legislador diz que é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, vou explicar o que é isso, era o tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, perceba que só a questão da não compreensão da ação é suficiente, porque o fato de embriagar por si só, não é deficiência mental, então é o sistema psicológico. Então, a gente percebe que o Brasil adota a regra o biopsicológico, para menor de idade o biológico, e no caso de embriaguez, o psicológico. Vou explicar cada um desses itens a partir de agora. Ok? Ou seja, falei sobre a ótica dos sistemas, mas vamos falar agora de cada uma dessas inimputabilidades. Então vamos lá. Então a gente já viu aqui que o conceito de culpabilidade, os elementos dela, a imputabilidade, conceito e sistemas. Agora vamos ver, de fato, o que exclui a inimputabilidade. Então, a primeira hipótese de exclusão da imputabilidade, ou seja, causas de inimputabilidade, você tem que controlar, senão você fala errado. A imputabilidade é admitir que a pessoa seja punida. A inimputabilidade é a presença dessas exclusões, dessas excludentes. Então, aqui são as causas de inimputabilidade, ou, se não, as hipóteses de exclusão da imputabilidade. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira hipótese do sujeito ser inimputável. Inimputabilidade em razão da anomalia psíquica. Como eu disse, é a adoção do sistema biopsicológico. E vou ler de novo o artigo 26 caput do Código Penal. Está aqui, ó.
é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente, essa palavra é muito importante, incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá. Então, qual que é a ideia dessa questão da inimputabilidade em razão de uma anomalia psíquica ou deficiência mental? São as expressões que o legislador utiliza. Se ao tempo da conduta o agente era portador de um tipo de deficiência, mas apresentou lucidez, ele é imputável. Então, a ideia do sistema biopsicológico para o inimputável em razão de anomalia psíquica é que ele tenha a anomalia psíquica, a deficiência mental, e associado a isso, no ato da conduta, no ato da ação ou da omissão, ele não tenha lucidez. É isso que exige a lei. Você, quem que vai aferir isso? É você? Não, não é eu, gente. É a perícia, né? É a perícia que vai aferir isso. Não sou eu, não é você. É o perito dentro de um processo. E quando a gente fala nessa expressão doença mental, deficiência mental, anomalia psíquica, aqui a gente torna ela na sua maior amplitude possível, né? Qualquer tipo de deficiência que venha debilitar a função psíquica da pessoa, né? E comprovada essa deficiência mental e comprovada que o sujeito, no ato da ação, não tinha lucidez do que estava fazendo, em razão dessa deficiência mental, dessa anomalia psíquica, ele será absolvido. Mas é interessante, gente, que não é uma absolvição comum que esse sujeito vai ter. E aqui eu apresento a vocês algo que vocês veem muito nos noticiários. Ah, o advogado do fulano de tal está alegando que ele tem deficiência mental e está pedindo para aplicar para ele medida de segurança. Então é algo muito comum de vocês lerem. Por quê? Porque é assim, a sanção penal, vocês aprendem Direito Penal 2, pode ser uma pena, como por exemplo privativa de liberdade, ou uma medida de segurança, que vai resultar numa internação, num tratamento ambulatorial. Então, se eu estou dizendo que o meu cliente é inimputável mentalmente, por isso que ele praticou o fato, ato contínuo, o Estado não pode simplesmente absolver ele, pronto, está liberado. Não, tem que tratar esse cara. Então, é o que a doutrina chama de absolvição imprópria. Por quê? Absolve de pena comum, privativa de liberdade, mas aplica ao cara medida de segurança. Então, vai ter algum tipo de restrição de liberdade? Vai, principalmente se for a internação. Mas é bem menos lesiva, digamos assim, do que uma pena privativa de liberdade. É para fins de tratamento. Uma questão que a gente tem que tomar cuidado. O artigo 26, parágrafo único do Código Penal, deixa eu ver se eu trago ele. Ele não traz uma hipótese de inimputabilidade. A gente vai ler. A gente tem uma situação onde o sujeito tem uma imputabilidade diminuída. Vamos ver aqui, ó. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de uma perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Gente, professor, mas para mim é a mesma coisa. Não, olha só o artigo 26, a expressão que ele usa lá no caput, ó. Inteiramente incapaz. Olha o que o parágrafo único utiliza. Inteiramente capaz. Então, é uma pessoa que tinha uma perturbação mental, mas que sabia do que estava fazendo. Esta pessoa vai ser tratada como um semi-imputável, que é o que a doutrina diz, nos termos do artigo 26, parágrafo único. Ou seja, ela vai ser condenada, mas vai ter contra si uma redução de pena. Então, o perito, olha que importante o perito nessa hora. O perito vai ter que avaliar o grau da deficiência da pessoa e vai ter que avaliar digamos que a capacidade dela no ato de agir. Se ela era inteiramente capaz, parcialmente, porque o caminho do 26 caput é a medida de segurança e, em regra, o caminho do parágrafo único é que o sujeito seja condenado por ser semi-imputável,
ter uma capacidade diminuída, ser semi-imputável, mas ter uma diminuição de pena. Então, ele vai ser condenado. Se ele praticar outro crime, ele vai ser reincidente. A depender da pena, ele vai para o presídio, para o estabelecimento prisional. Então, é interessante essa mudança de compreensão que a gente faz do artigo 26, inteiramente incapaz, para o artigo 26, parágrafo único, inteiramente capaz. Todavia, isso daqui é importante eu dizer também. Se o julgador, juiz, entender que esse semi-imputável aqui, que tem a redução de pena, embora tinha conhecimento do que estava fazendo, se ele entender, o juiz, que ele precisa de tratamento, ele pode substituir a pena por medida de segurança. Então, olha, né, pensando numa estratégia da defesa. O perito diagnosticou que o cara é semi-imputável, então aplica o artigo 26, parágrafo único, ou seja, ele vai ser condenado e vai ter uma pena diminuída. A defesa pode pedir, mesmo assim, a substituição da pena. Quem que vai fazer essa análise? O julgador, o juiz. Olha o que diz o artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 desse Código, necessitando o condenado de especial tratamento, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º e 4º. Então, resumo da ópera, gente. Se o cara era inteiramente incapaz, possuía uma deficiência mental e agiu assim, absolvido com aplicação de medidas de segurança. Mas se o cara tinha uma perturbação mental, um desenvolvimento mental incompleto, sabia parcialmente o que estava fazendo, não era inteiramente capaz, então sabia parcialmente o que estava fazendo, o juiz, nesse caso concreto, pode irá aplicar pena privativa e depois substituir, se ele achar necessário, por medida de segurança. Beleza? Alguém tem uma dúvida aí sobre essas questões polêmicas, até que envolve essa questão da pessoa alegar que tinha algum tipo de deficiência, etc.? É lógico, por que eu falo polêmica? Lógico que a gente percebe algumas pessoas que têm, né? Mas outras também não, né? E utilizam desse tipo de estratégia. Daí acontece no processo. Mas, igual eu falei, a perícia, ela tem um papel essencial em momentos como esse, né? Então, a perícia tem um papel fundamental em situações como essa. Então, vamos lá. Vimos, então, a primeira hipótese de inimputabilidade, em razão da anomalia psíquica. Vamos para a próxima, que é em razão da idade do sujeito. Como eu disse, foi adotado o sistema biológico. Previsão legal, artigo 27 do Código Penal. E tem previsão constitucional do artigo 228. Olha eles aqui. 27 do Código Penal. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Ah, professor, mas por ser penalmente inimputável, ele vai ser absolvido? Não é. A ideia não é essa, gente. A ideia aqui em relação do menor de 18 anos é que toda a dinâmica do jogo muda, né? Toda a dinâmica aqui do jogo muda. Por quê? Porque este menor de 18 anos pratica ato infracional. Então, até no ato da prisão dele, não se fala prisão, se fala em apreensão, né? Então, todo o rito muda, é vara da criança e do adolescente. Então, não se aplica a teoria geral do crime ao menor de 18 anos, né? É ato infracional que o mesmo pratica. Então, por isso, ele é penalmente inimputável. Aí a gente abre os olhos para a Constituição, que também diz que, Constituição, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Outra coisa, em relação à maioridade penal, assunto polêmico. A redução da maioridade penal, gente, envolveria, para uma parcela da doutrina, uma emenda constitucional para alterar esse artigo 228.
projeto de emenda constitucional para diminuir a maioridade penal, pois já que a gente adota o sistema biológico, hoje a compreensão é que a pessoa já tem total conhecimento do que está fazendo a partir dos 16 anos, digamos assim. Acontece que tem uma outra corrente doutrinária forte que afirma que o artigo 228 é cláusula pétrea. E vocês aprenderam isso lá em Constitucional 1, que não pode ter uma supressão num caso de cláusula pétrea. Então, somente uma nova Constituição, ou seja, somente o poder constituinte originário poderia alterar essa ideia. Então, é um assunto interessante. Vou até baixar aqui. Tenho duas observações. Eu vou falar dessas observações, vou baixar para contar uma coisinha para vocês. Uma coisa sobre em razão da inimputabilidade em razão da idade da pessoa, menor de 18 anos. Se esse menor de 18 anos for emancipado nos termos do direito civil, ele continua inimputável, tá? A emancipação não surte efeitos na esfera penal, tá? Se o menor de 18 anos foi inimputável para fins civis, casou, passou em concurso, aquelas hipóteses que vocês estudam, esse fato não gera a imputabilidade dele. Ele continua sendo inimputável. Outra observação bastante interessante, gente. Eu falei em algum momento sobre esse tipo de crime para vocês, que é o crime permanente. O que é um crime permanente? É um crime que se prolonga a consumação dele ao longo do tempo. Né? Falei isso, acho que lá quando a gente falou de consumação mesmo. Um exemplo é a extorsão mediante sequestro. Né? A pessoa, o bandido, imagina assim, o bandido sequestrou a vítima e está extorquindo a família pedindo dinheiro. Imagina que ele está extorquindo a família pedindo dinheiro durante 15 dias. E nesse intervalo de tempo ele fez aniversário, passou a ter 18 anos. Envolve aqui a própria lei penal no tempo aqui. Como é um crime que se prolonga no tempo, ou seja, a consumação dele se prolonga, o agente, nesta hipótese de crime permanente, pode ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados a partir do momento que ele completou 18 anos. Então, se ele extorquiu a família no dia 18, e nesse dia ele tinha... Não, vou pegar outro dia. O dia 1º, e nesse dia ele tinha 17 anos. Passou-se alguns dias, e no dia 10, ele extorquiu de novo a família, e ele já tinha 18 anos, ele vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. Porque, considerando que o crime se prolonga no tempo, o crime permanente, né, aqui ele vai ser responsabilizado criminalmente. Aí, ó, lei penal no tempo, crime permanente e a situação envolvendo a menoridade. Vou baixar aqui para contar uma historinha para vocês, ó. Aí depois eu abro espaço para quem tiver algum tipo de... Vou até parar um pouquinho. Ó, a historinha que eu quero contar é a seguinte. Um colega meu, um amigo meu, fez uma prova oral de Ministério Público do Estado do Mato Grosso. Está acontecendo esse concurso agora. Fez a prova oral quarta-feira passada. Aí vem as coisas que a gente fica preocupado com esses nomes que a gente estuda. Vou até parar um pouquinho aqui, ó. A gente fica preocupado com esses nomes que a gente estuda. Tipo... Joacir, é muito difícil, norma penal ao inverso, com causa não sei das quantas. Uma das perguntas de direito penal que foi feita para ele, e ele tirou 9 na prova, tá com passe dentro do MP, foi a seguinte: candidato, discorra a respeito da redução da maioridade penal. Então, né, então algumas pessoas aí até falaram assim, assunto polêmico. Pode ser polêmico, mas se você vai discorrer sobre isso, primeiro você tem que fazer uma abordagem técnico-jurídica disso. Então, a excelência, a inimputabilidade, né, exclui a culpabilidade, portanto, o sujeito não será responsabilizado penalmente por um crime, né? Esse caso é um ato infracional, tal. Então, percebam a importância de nós, como vocês, como juristas em construção, não entrarmos no senso comum, tá? Então, é um assunto interessante que eu fiz a ideia aqui é falar o que é a inimputabilidade em razão
da maioridade penal, mas eu estou mandando, logo quando terminar a aula, a seguinte... opa, só... Beleza. Eu estou mandando, logo quando terminar a aula, no grupo lá de avisos, um podcast lá, do Spotify, do Guilherme de Souza Nucci, tá? O podcast que eu vou mandar é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse podcast dele, o Nucci fala sobre a redução da maioridade penal. E esse meu amigo, ele escutou esse podcast na semana anterior à prova dele. Olha que sortudo, né? Aí ele falou os argumentos que o Nucci tem a respeito desse assunto. Então, o Nucci faz uma abordagem sociológica, política e jurídica a respeito da redução da maioridade penal. Então, eu vou mandar isso para vocês e espero que vocês escutem, né? Os podcasts aí de direito estão bombando no Spotify, então eu espero que vocês escutem, porque traz para vocês elementos para discutir o assunto, né? Fugindo desse, não, 16 anos, marmanjão aí de cueca, tá, namora, tem filho. Poxa vida. Já deu esse tipo de abordagem aí. Alguém quer fazer alguma observação, algum apontamento? Então vamos lá. Espero, então, que vocês escutem esse Spotify do Guilherme de Souza Nucci sobre esse assunto. Tá? Espero que vocês escutem esse Spotify. Então vamos lá, a outra hipótese de inimputabilidade. Olha só, vamos falar de embriaguez, pessoal. Sexta-feira 13, bora. Inimputabilidade em razão da embriaguez acidental e completa. Previsão legal é o artigo 28, parágrafo 1º. Como eu falei... aqui tá até errado. Aqui, vou corrigir aqui. Ó. Aqui foi adotado o sistema psicológico em relação à embriaguez. É isento de pena o agente que, por embriaguez completo, é proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, repito, por que a gente diz que adotou o sistema psicológico aqui? Porque a embriaguez não é nenhum tipo de deficiência mental. Então, a ideia aqui era a ausência de discernimento do que estava fazendo. Mas é qualquer tipo de embriaguez? Lógico que não, gente. Antes de pensar nas hipóteses, vamos só conceituar, para fins de direito penal, o que é embriaguez, tá? Embriaguez é a intoxicação aguda produzida no corpo humano pelo álcool, só pelo álcool? Não, no direito penal não. Ou por substância de efeito análogo. A droga aqui, consumir droga entra nessa ideia de embriaguez. Éter, morfina e por aí vai. Apta a provocar a exclusão da pessoa de compreender o caráter lícito do que está fazendo, ou de determinar-se com esse entendimento. Então, a embriaguez envolve não só os efeitos do álcool, envolve também outros efeitos. Então, vamos lá. Vamos ver as espécies de embriaguez, gente. Olha só, na sexta-feira, vamos falar de embriaguez e vamos ver as espécies dela. Primeira hipótese de embriaguez é a embriaguez não acidental. Pô, se não foi acidente, vai absolver o cara? Lógico que não, né, gente? Então, a embriaguez não acidental não exclui a imputabilidade, seja ela completa ou parcial, e permite a punição do agente. Aqui, aplica-se uma teoria que um dia, algumas aulas atrás, eu fui questionado sobre isso. É a teoria chamada da actio libera causa. Segundo essa teoria, mas o cara estava bebaço e não tinha conhecimento do que estava fazendo. Segundo a actio libera causa, o marco da imputabilidade é transportado para um momento anterior do fato. É transportado para o momento em que ele consumiu a bebida alcoólica, a droga, utilizou a droga, desprezando-se como ele estava no momento do cometimento do crime. Olha que legal, então, a teoria da actio libera causa transporta o
momento da ingestão, transporta para o momento da ingestão da bebida ou de consumir a droga, a imputabilidade do sujeito. Naquele momento ele estava com consciência ou não? Estava. Então, não há como dizer que esse sujeito não responde porque não sabia o que estava fazendo. E essa embriaguez não acidental, gente, a doutrina de biparte ela involuntária ou culposa. Em ambas, seja parcial ou completa, o sujeito responde pelos atos. Não há isenção de pena. Na voluntária, o cara queria beber. Hoje eu vou beber. Morrer de tanto beber. É hoje. Sextou. Na culposa, o cara só queria tomar uma, mas sabe aquele cara descontrolado que não sabe beber e exagera? E acabou se embriagando culposamente? Pouco importa aqui, gente. Pouco importa. Seja embriaguez voluntária ou culposa, o sujeito irá responder pelo crime. E aí, alguém aqui vai se embriagar voluntária ou culposamente na aula de hoje? Ó, eu não estava aparecendo aqui, né, gente? Preciso de compartilhar a tela. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o que eu estava falando. Vou falar aqui para vocês de novo. Ó. Eu estava mostrando isso daqui, ó. Na empolgação da embriaguez, esqueci aqui, ó. Então, eu estou falando da embriaguez, a hipótese da inimputabilidade em razão da embriaguez acidental e completa. Ela está no artigo 28, parágrafo 1º, que eu já li, né? É o sistema psicológico aqui. Aí, antes de tudo, eu conceituei embriaguez, tá? Que é a intoxicação aguda produzida no corpo humano. Não precisa ser uma bebida alcoólica, pode ser uma droga, e o sujeito não compreende o que está fazendo em razão disso. Mas antes de chegar na embriaguez acidental e completa, que é a que exclui a imputabilidade, eu falei que tem outras espécies, né, como a embriaguez não acidental. Nessa embriaguez não acidental, seja ela parcial ou imparcial, o sujeito vai responder pelo crime. Aqui aplica-se o que a gente chama de teoria da actio libera in causa. Transporta-se o marco da imputabilidade para o momento que ele estava consumindo a droga ou a bebida alcoólica. Então, não pode alegar que ele não sabia o que estava fazendo. Porque quando ele bebeu, ele sabia o que estava fazendo. Aí eu falei que essa embriaguez não acidental se biparte em voluntária ou culposa. Na voluntária, o cara quer ficar bêbado. E na culposa, o cara bebe, mas acaba se embriagando. Não queria isso, mas acabou se embriagando. Aqui a gente faz essa explicação, que a doutrina traz também, mas o resultado é o mesmo. Tanto na embriaguez voluntária quanto culposa, não há isenção de pena. O sujeito vai responder pelo crime. Beleza? Eu parei aqui. Hoje é sexta, cuidado com essas questões de embriaguez, hoje é sexta-feira 13. Mas eu quero dizer o seguinte para vocês, ó. Essa ideia da embriaguez é interessante. As expressões que o legislador utiliza aqui, doloso, o doutrinador utiliza doloso, culposa, para vocês perceberem que vocês têm que situarem esse assunto dentro da imputabilidade, para vocês compreenderem que aqui o dolo e a culpa é uma nomenclatura que utiliza exclusivamente para dizer se o cara queria se embriagar e ficar bêbado ou não. E que aqui o dolo e a culpa da embriaguez aqui, voluntária ou culposa, vai resultar na mesma coisa, né? Vai transportar o momento para o momento da ingestão, mesmo que na hora da conduta ele esteja fora de si, ele vai ser punido. Olha que interessante isso, gente. Para pessoal assim que não tem essa formação jurídica, às vezes a gente escuta. Ah, não, o cara não sabia o que estava fazendo, estava totalmente bêbado, ele não vai ser punido. A resposta está aqui para vocês na aula de hoje, tá? A resposta está aqui para vocês. Mas peraí, no momento da ingestão, ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Então ele vai ser punido. Ponto. Beleza? Vamos ver as outras hipóteses de embriaguez. Embriaguez pré-ordenada. Essa é pior ainda, gente.
Porque o cara bebeu para tomar coragem para praticar o crime. Ele vai ser responsabilizado penalmente. A teoria da actio imberum causa está aí para isso. De novo, se aplica ela. E pior ainda, na hora do cálculo da pena, o juiz vai aumentar a pena dele, em razão de uma circunstância agravante. Está lá no artigo 61, inciso 2, letra L do Código Penal, que agrava a pena em razão da embriaguez pré-ordenada. Só fala isso. Mas aí vocês têm que entender. O que é a embriaguez pré-ordenada? É aquela onde o agente embriaga-se para praticar o delito. Não tem coragem, a ideia é assim, não tem coragem de praticar o crime se estiver são. Eu vou beber para tomar coragem e depois vou fazer a conduta. Vai responder criminalmente e ainda por cima vai ter uma pena aumentada. A embriaguez, e aqui entra, sinceramente, como uma hipótese excepcional, pode ter um caráter patológico. A pessoa ser um dependente químico, um dependente alcoólico, aqui é a mesma coisa. Essa embriaguez tida como doentia, a depender do caso, da perícia, configura uma anomalia psíquica ou uma deficiência mental. Como eu falei, a ideia de deficiência mental aqui é ampla. E pode gerar a inimputabilidade do agente ou uma redução de pena, conforme o artigo 26, caput ou parágrafo único. Então, olha a ideia de um caso concreto, como acusação versus defesa vão se confrontar num processo. O advogado pega um caso onde o cara se embriagou e praticou o crime. O advogado vai fazer a entrevista com o cara, sabe da teoria da actio imberum causa, que a embriaguez por si só não é isento o sujeito da pena, mas aí começa a questionar como que você tem bebido bastante ultimamente, e o cara fala... eu bebo todo dia, já estou fazendo tratamento aí com uma psiquiátrica, o advogado, pô, fechou. Embriaguez patológica, o cara, na verdade, é um deficiente mental que não sabia o que estava fazendo. Absolvição em própria medida de segurança, artigo 26, caput. Olha como a teoria do crime, pessoal, traz um leque de opções para um processo concreto, né? Olha como a teoria do crime traz um leque de opções para um processo concreto. E, logicamente, que a acusação vai bater contra isso, né? Vai dizer, não se trata de embriaguez patológica, né? O simples fato de ele estar consultando um médico não significa que ele tem esse tipo de deficiência. Cadê? Ele é trabalhador? Cadê o auxílio-doença dizendo que ele está com essa doença? Está afastado do seu trabalho? Então, tem uma série de fatores aí. Mas aí a gente chega na hipótese de embriaguez que definitivamente exclui a imputabilidade, ou seja, o sujeito é inimputável, que é a embriaguez acidental, também conhecida como involuntária, tá? Cuidado com a expressão aqui, porque é necessário aqui vocês utilizarem essas nomenclaturas. Não traga a nomenclatura culposa aqui, porque a culposa ficou lá, naquela ideia do cara beber e sem querer ficar bêbado. Aqui a embriaguez acidental envolve outros cenários. A embriaguez acidental pode ser por caso fortuito ou força maior. Vamos lá. Quando o cara não vai responder penalmente por caso fortuito? É quando ele não fazia ideia que estava bebendo a bebida alcoólica, ou que aquilo que ele estava consumindo era droga. Não fazia ideia, foi enganado por uma pessoa. É também admitida a embriaguez por caso fortuito quando ele mistura álcool com remédios e provoca uma reação indesejada similar a um efeito de droga, potencializa o efeito da droga. Isso acontece. Ele não foi alertado que se ele tomasse determinado medicamento com outro, ele ficaria, entre aspas, embriagado. Então, é um caso fortuito. Olha que interessante. Eu trago aqui 2 exemplos de embriaguez por caso fortuito. Primeiro, sujeito mora ao lado de uma destilaria. Esse daqui é um exemplo clássico, tá? Ele não sabia que estava ingerindo álcool. Sujeito mora ao lado de uma destilaria de aguardente. Nossa, isso acontece sempre, né? E aos poucos acaba embriagado pelos vapores da bebida que inala sem perceber. Rogério Greco traz esse exemplo. Kleber Masson traz esse exemplo. Mas é um exemplo que eu sei que tem pouca repercussão prática, né?
O segundo tem mais, ao meu ver. Né? A pessoa faz algum tratamento com medicamento que potencializa os efeitos do álcool, mistura remédios que a torna com sintomas de embriaguez. Então, é uma hipótese que pode acontecer de embriaguez por caso fortuito, não foi devidamente alertado sobre isso e se embriagou e veio a cometer um crime. Será inimputável. E a embriaguez por força maior, gente? Força maior, nessa hipótese, tenho 2 exemplos. O sujeito é obrigado a beber, exemplo, a pessoa é amarrada e é obrigada a ingerir bebida alcoólica, soltam ela, aí ela sai com o carro, por si só dirigindo com o carro, ela bêbada já está cometendo um crime, mas ela não quis essa ingestão, amarraram ela e forçaram essa ingestão. A doutrina gosta de citar o exemplo do trote acadêmico, mas tem que ser um trote violento, que ultrapasse o querer da pessoa que está sendo vítima do trote. E também, o Kleber Masson diz aqui, em relação a questões profissionais, que naquela hipótese de trabalhar, de destilaria, se não é um vizinho, mas um funcionário da destilaria, que tem contato ali com álcool e substância análoga, e por esse contato, por meio do vapor, passa a se embriaga, melhor dizendo, e comete um crime, ele também será inimputável. Então percebam, gente, que na prática, as hipóteses de inimputabilidade em razão da embriaguez são bem específicas e bem difíceis de ocorrer, né? Seja por caso fortuito, envolvendo uma ingestão em razão de remédios, envolvendo um vizinho que sentiu um vapor e se embriagou, seja por força maior, talvez essa de forçar a pessoa seja a que mais aconteça. Ou uma questão profissional de uma pessoa que trabalha num ambiente que pode levar a condições de embriaguez. Então, essas são as ideias. Conclusão. Embriaguez acidental por caso fortuito ou força maior. Nos termos do artigo 28, parágrafo 1º, que está aqui, ó. Artigo 28, parágrafo 1º, está aqui, ó. Se completa, ó, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Se a embriaguez acidental, por caso fortuito ou força maior, for completa, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, o sujeito é isento de pena. José, essa questão de ser completo ou não, quem que afere isso? De novo, é a perícia, que afere se o cara estava totalmente incapaz de saber o que estava fazendo. Mas se for incompleta, ou seja, se o sujeito tinha parcial entendimento do que estava fazendo em razão da embriaguez, ele vai ser condenado? Vai. Não vai excluir a culpabilidade no que tange a inimputabilidade. Mas ele vai ter uma diminuição de pena, nos termos do artigo 28, parágrafo 2º. Já lemos o caput, o parágrafo 1º, olha o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 anos, 1 a 2 terços, perdão, se o agente por embriaguez proveniente de capacidade ou força maior não possuía, ao tempo da ação ou omissão, plena capacidade. Então, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, qual que é a diferença do parágrafo 1º para o 2º? No primeiro, ele era inteiramente incapaz, então, acidental, por caso fortuito ou força maior, inteiramente capaz, o sujeito absolve. No segundo, quando ele não possuía plena capacidade, significa dizer que ele tinha parcial capacidade em uma embriaguez acidental por caso fortuito ou força maior. Nessa hipótese, o sujeito é condenado, mas se aplica uma diminuição de pena. Beleza? Observações finais sobre a imputabilidade, pessoal. Observações finais sobre ela. Primeira, sempre trazem essa hipótese. Surdo-mudo. Por si só, a condição de surdo-mudo não torna a pessoa inimputável, tá? Deve estar, segundo a doutrina, aliado a algum tipo de anomalia psíquica. E no ato, deve estar sem o conhecimento, lógico, do caráter ilícito do fato. Beleza. Índio não integrado, gente. A condição de índio não integrado, por si só, não exclui a imputabilidade. A condição de não integrado, por si só, não exclui a imputabilidade. Eu coloquei aqui, para vocês verem esse site aqui, que é um site do Rogério Santos, mas eu abri ele aqui, ó. Eu abri ele aqui, meu site jurídico.
Olha o que o Rogério Santos compartilhou com a gente aqui, ó. Índios acusados de homicídio podem passar por exame antropológico antes do julgamento. Aí ele coloca exatamente o que eu falei, ó. A condição de índio não integrado não gera presunção de incapacidade. A regra é que ele seja imputável. A imputabilidade será afastada quando doente mental, menor de 18 anos, olha que maravilha que a gente estudou, ou quando tomado por embriaguez acidental completa, como ocorre em outras pessoas. Então, por si só, o fato de não ser integrado não significa que ele não é imputável. Todavia, não se exclui outras hipóteses de excludentes, né? Então, ele pode ser considerado imputável, mas a gente pode dizer que ele não tinha o conhecimento do fato ilícito que ele estava fazendo quando ele pratica um crime. Aí a gente lembra aquele caso recente do índio não integrado que deu uma flechada num chefe lá do... esqueci o órgão, fugiu. Mas ele não é inimputável. Ah, não. Pois ele não, o fato de não ser integrado não significa que ele tem uma deficiência mental. Mas, no segundo elemento da culpabilidade, que é a potencial consciência da ilicitude, há a possibilidade de excluir a culpabilidade em razão do erro de proibição. Significa dizer que o cara não tinha o conhecimento do caráter ilícito do fato. Ali, a depender do caso concreto, pode-se dizer que ele não tinha conhecimento do caráter ilícito do fato. Mas depende muito do caso concreto, né? Eu não sei se eu já falei com vocês de uma hipótese que eu me recordo, uma vez em Alta Floresta, que tinham índios que estavam vendendo mudas de maconha na avenida principal da cidade. Pô, o cara tá vendendo muda de maconha ali, cara, sinceramente, seria muita cara de pau do sujeito acreditar que aquilo não era crime. Então, poxa vida, então pode ser que o cara realmente não saiba, né? Porque sabendo fazer essa conduta é muito esquisito. Eles foram presos em flagrante. Aí, na época, eu morava lá, eu fiquei pensando sobre isso. Puxa vida, será que aí não é uma hipótese de ele não conhecer o caráter ilícito do fato, né? Então, isso daí poderia vir a excluir a culpabilidade dele. E a terceira hipótese, antes de eu passar para as perguntas, a terceira observação final, é em relação à emoção e à paixão. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade e o entendimento é que não, gente. E qual que é a diferença entre elas? A gente coloca aqui uma tabela que a emoção ela é um estado súbito e passageiro. E a paixão já é um sentimento crônico e duradouro. Então, a paixão tem um prolongamento, a duração maior. Elas não excluem a imputabilidade, salvo a situação da paixão patológica, que pode ser vista como um crime passional, né? Um homicídio passional, mas tem que ser aferido pela perícia que o sujeito é um deficiente mental, tem uma doença mental, que seria a paixão patológica. Mas aí excluir a culpabilidade nos termos do artigo 26, lá, caput, que fala da deficiência mental, que não tinha conhecimento do caráter ilícito do fato. A emoção, que é um estado passageiro, não exclui a culpabilidade, mas se o sujeito agiu baseado nessa emoção, em razão dessa emoção, pode ser que o juiz aplique a ele uma atenuante para diminuir a pena dele. Mas essa emoção tem que ser, digamos que, razoável e tem que ser, por exemplo, um latrocínio, o cara estava emocionado. Não, tem que ser uma situação que, de fato, permita que essa emoção possa ser avaliada positivamente em favor do réu. Beleza? Algumas observações importantes antes de eu passar as dúvidas, os questionamentos, aos apontamentos. Os dois últimos elementos da culpabilidade são a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Já está no CIGA o material sobre isso. Peço que vocês leiam e, se tiver alguma dúvida, liga para mim, manda um WhatsApp, manda e-mail, ou na terça-feira a gente sana. No mais é isso, repetindo o recado do começo, se atente aos prazos do questionário. O questionário do Beccaria, para quem não fez, ainda está aberto, fecha, se eu não me engano, hoje, à meia-noite, salvo engano. E o questionário de teoria geral do crime é de toda a teoria, está no último tópico e fica até terça ou quarta, algo assim, aberto. Beleza?
No mais é isso. Obrigado. Quem tiver dúvida, me coloco à disposição.